A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo do canal e não nos conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia, sou filho da CEDEB e também CEJADB. Neste canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda segunda-feira nós estamos comentando a lição dos adultos, toda terça a lição dos jovens, na quarta dos juvenis, na quinta dos adolescentes e na sexta-feira dos pré-adolescentes. E nós temos uma ótima notícia, viu? Nós somos agora um canal completo. Por quê, pastor? Porque agora nós estamos postando vídeos também com relação a dinâmicas. Se você é aquele professor que toda hora tem que ter uma dinâmica, você está no canal certo. Porque agora todos os nossos vídeos nós temos agora dinâmicas também para todas essas classes que nós estamos comentando em nome de Jesus. Já peço sua oração para que Deus possa nos dar inspiração cada vez mais para que nós possamos produzir dinâmicas segundo a vontade do Senhor e que seja eficiente para a sua escola bíblica. Vamos estudar agora a nossa revista, tá bom? Nós estamos aqui com a revista de adultos e estamos na quarta lição, que traz por título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Você sabe muito bem que os títulos são muito importantes para que nós possamos dar uma boa aula. Então eu recomendo que, se você é professor da escola dominical, é necessário você explorar o título. Por exemplo, perguntar aos seus alunos o que eles entenderam sobre a leitura desse título, o que eles sabem com relação a sentimentos, o que são sentimentos, quais são os sentimentos ruins que nós devemos repreender, quais são os sentimentos ruins que nós não podemos guardar em nosso coração. E se tem sentimentos ruins, é claro também que vai ter sentimentos bons. Quais são os sentimentos bons que nós devemos guardar? Então é necessário você, que é professor, fazer várias indagações para ver se os alunos têm conhecimento sobre o tema ou não. Não precisa ficar respondendo não, porque no decorrer da aula os alunos vão perceber qual é a resposta, qual é o verdadeiro sentido, quais são os sentimentos que nós devemos repreender em nome de Jesus, tá bom? Esse tema também de hoje vai trazer um termo que nós não utilizamos muito. Por exemplo, o ponto da nossa lição está assim, olha, o evangelho não é antinomista. Antinomista. Você já tinha ouvido falar esta palavra? Mas antes de você queira procurar no dicionário, eu vou dizer o seguinte: essa palavra antinomista nada mais é do que negar a lei. Dizer que nós não precisamos guardar lei moral nenhuma, que nós podemos viver na prática do pecado, porque Deus não se importa com a lei moral. Deus não se importa com a lei do Velho Testamento, tá bom? E existiu também aqueles que diziam que a própria lei ela vai de encontro com a palavra de Deus, que a lei ela não favorece a palavra de Deus, que a lei não está de acordo com a vontade de Deus. Logo, nós não precisamos guardar. Tá ok? São chamados antinomistas, são pessoas que desacreditam da lei, não creem que nós precisamos guardar a lei moral. Ou seja, o que é lei moral, pastor? É se comportar, é não desejar a mulher do próximo, é não cobiçar as coisas alheias e assim por diante, é não se prostituir, tem a ver com relação à nossa conduta, com relação ao nosso moral, com relação ao nosso caráter. Isso que está retratando acerca da questão da lei moral, que nós não precisamos ter preocupação nenhuma de ser uma boa pessoa, de ser um bom cidadão, de rejeitar o pecado. Logo, se nós não precisamos guardar lei nenhum, mandamento do Senhor, se nós não precisamos guardar lei, se nós não precisamos guardar mandamento nenhum, doutrina nenhuma, então nós podemos viver na vida, na prática do pecado. E isso nós sabemos que não provém de Deus. E se não provém de Deus, provém daquele que é o inimigo de Deus e inimigo também das nossas vidas, tá bom? No item 2 aqui da nossa lição está aqui escrito a lei e o evangelho. Nós já estudamos aqui na outra aula que a lei, que Cristo Jesus, irmãos, ele cumpriu a lei. Que Cristo Jesus tinha respeito à lei, que a lei era necessária se cumprir e Cristo respeitava isso. O comentarista ele aqui, por diversas vezes, nós vimos no Novo Testamento dizendo o seguinte: ouviste que foi dito nos antigos, ou seja, Jesus fazendo menção dos antigos, Jesus fazendo menção do Velho Testamento. Logo, se o próprio Jesus fazia referência do Velho Testamento, nós não podemos desprezar. Agora, com isso não estou dizendo que nós devemos guardar os rituais, que nós devemos guardar as leis cerimoniais, as leis civis, e isso era para a nação de Israel. Agora a questão da moral, da nossa conduta, aquilo que Jesus ratificou, aquilo que Jesus confirmou, nós devemos guardar sim. E muito pelo contrário, nós estudamos na outra lição, irmãos, que na verdade Jesus aperfeiçoou, Jesus cercou mais ainda, Jesus deixou a lei mais dura ainda, porque antigamente só estava errado aquele que executava o ato. Agora aquele que pensa, antes só era pecado aquela pessoa, irmãos, que cometia o ato pecaminoso, mas agora se você até pensar na maldade, pensar no mal, pensar em prostituição, você também já está pecando. Ou seja, então na verdade Jesus veio e aumentou ainda o poder com relação à nossa conduta, com relação à nossa moral, e nós precisamos estar guardando a moral de Deus, nós devemos estar guardando a nossa fé, nós devemos estar guardando os princípios bíblicos dentro do nosso coração. Então nós não somos antinomistas, nós não somos contra a lei, mas nós sabemos muito bem que nós devemos guardar as leis do Senhor, nós devemos respeitar as doutrinas dos apóstolos,
apóstolos. O terceiro item desse primeiro ponto está aqui dizendo, ó, legalismo versus antinomismo. São dois termos, irmãos, que não condiz com a palavra de Deus. Você sabe muito bem que legalismo tem a ver, irmão, com exigência completa. São aquelas pessoas, irmãos, que dizem, não, para você ir para o céu, você tem que fazer isso, bater várias condições, senão a pessoa não vai no céu. É como se tivesse que estabelecer vários critérios, senão a pessoa não alcança o perdão de Deus, senão a pessoa não alcança o amor de Deus. É como se quisesse colocar limitações na nossa vida. Ou seja, se quem não cumpre tudo, não tem lugar no céu. Quem não faz tudo, não vai morar no céu. Então esses são chamados os legalistas. São pessoas que acreditam que nós devemos cumprir toda a lei, senão nós não conhecemos a Deus, se nós não amamos a Deus. Já o antinomismo tem a ver com aqueles que dizem que nós não precisamos cumprir nada. São dois extremos, irmãos. Aquele que diz só a salvação se guardar toda a lei, se guardar todos os preceitos. E você sabe muito bem que na lei de Moisés existia cerca de 613 preceitos. Praticamente impossível do povo estar se cumprindo. Mas para os legalistas, todos que queriam ver Deus, que queriam fazer a vontade de Deus, precisavam guardar esses 613 preceitos. Mas também já existia aquele que não precisa guardar nada, não precisa fazer nada, porque a lei não tem parte com o Senhor. A lei não provém de Deus, a lei foi de Moisés. Logo, nós não precisamos estar cumprindo a lei. Isso, irmãos, são dois extremos. Nós não podemos ficar do lado nem do legalismo, que diz só vai ver Deus se cumprir toda a lei, e também no antinomismo, nós não podemos ficar do lado. É por isso que a Bíblia deixa bastante claro, irmãos, que nós somos o sal. O sal não pode ser nem para mais, nem para menos, tem que ser do tipo certo. Para que nós possamos ser sal, nós devemos estar na quantidade certa, nos lugares certos. Então a nossa vida cristã, irmãos, é feita disso. Nós não podemos cair no legalismo, dizer só vai para o céu essa, começar a denominar quem vai para o céu, quem vai deixar de ir para o céu. E nós também não podemos dizer, irmãos, que não precisa guardar os preceitos, que não precisa guardar as doutrinas de Jesus, que não precisa guardar as doutrinas dos apóstolos, para que as pessoas possam ir para o céu. É claro que precisa observar a santificação, precisa rejeitar o pecado, mesmo que o pecado bata na porta, precisa rejeitar o pecado, porque essa é a vontade de Deus. Só que tudo isso, essa santificação, essa separação, o próprio Deus nos ajuda. Deus nos dá graça, Deus nos fortalece, Deus nos alimenta, Deus nos dá energia, nos dá força, para que nós possamos rejeitar o pecado. E antes o povo de Israel não tinha isso. Cada um tinha que se virar com o que podia. Mas hoje nós temos Deus dentro de nós, que nos capacita, nos dá força, para que nós possamos continuar vencendo em nome de Deus. Hoje a nossa lição, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Meu Deus do céu, é isso aí, ó. A cólera, a ira, a raiva é o primeiro ato para o homicídio. No ponto 1 está aqui dizendo, Jesus e o sexto mandamento. Observe, Jesus não anulou o sexto mandamento do decálogo, dos 10 mandamentos. Mas, contudo, sua interpretação foi mais elevada ainda. Ele colocou mais peso ainda. Porque só era homicida aquele que tirava a vida do seu irmão, aquele que matava outra pessoa. Hoje é homicida aquele que destrói seu irmão, que mata seu irmão também com palavras, com ódio, com raiva. As pessoas que fazem isso também são assassinas. Logo, não tem parte no reino de Deus. O que é isso? Jesus colocando mais peso ainda na lei. Não é somente o homicida, aquelas pessoas que matavam e tiravam a vida física do ser humano, mas também aquele que aborrecia o seu irmão, aquele que maltratava seu irmão, aquele que não respeitava seu irmão, aquele que não ama o seu irmão, aqueles que têm ódio dos seus irmãos. Essas pessoas também são chamadas de homicidas. E esses homicidas não terão parte com o Senhor. Esses homicidas não verão a Deus. Diz que João escreveu, qualquer um que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. 1 João capítulo 3, versículo número 15. O que é isso? Jesus, irmãos, deixando mais apertado ainda. Porque a intenção de Cristo, irmãos, não é somente legalismo, não. Nós precisamos ter uma mudança de vida, de comportamento. Não é somente seguir dados, não. Sermos um robô, não. Deus quer liberdade. Deus nos dá liberdade, direito de escolha. Agora, essas escolhas terão consequências para a nossa vida. E nós precisamos estar guardados no Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Opa, glória a Deus, meu Deus do céu. Essa lição tá forte, viu? Espero que você esteja aprendendo. E já digo o seguinte, se você estiver gostando dessa explicação, se está lhe ajudando para que você possa ministrar uma aula abençoada, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. E já quer dizer a você o seguinte, viu? A nossa dinâmica dessa aula já está no canal, nós temos dinâmica também, tá bom? Vamos dar seguimento aqui da nossa lição, a cólera no contexto bíblico. Você sabe muito bem, irmãos, que a questão da raiva é um sentimento humano. E todos nós estamos sujeitos a esse sentimento.
Todos nós estamos sujeitos a ter raiva por diversas situações. Tem muitas coisas, irmãos, que nos deixam chateados. Tem muitas coisas, irmãos, que nascem em nós essa raiva. Mas nós aprendemos na Bíblia Sagrada que nós devemos repreender este ódio. Nós não podemos guardar esse ódio. Nós não podemos guardar esse rancor. Nós não podemos nutrir esse sentimento em nossos corações. Nós podemos até ter momentos de raiva, mas nós não devemos dormir com a raiva. Ou seja, é um sentimento, irmãos, que tem que ser passageiro na nossa vida. Senão vai nos matando. Senão vai destruindo a nossa vida. O próprio Jesus Cristo, quando viu no templo as pessoas vendendo, comercializando, o próprio Jesus teve esse sentimento por causa do padrão de Deus, por causa do compromisso com Deus. Ele sentiu irado de ver tanta gente querendo negociar as coisas de Deus. E isso fez com que o próprio Jesus tomasse atitude ali de raiva, expulsando os cobradores, expulsando as pessoas que faziam o comércio da carne de Deus. Mas a Bíblia recomenda que nós não podemos guardar essa raiva em nosso coração. Nós não podemos dormir com essa raiva, porque isso daí, irmãos, a raiva, esse ressentimento, tem feito muitas pessoas morrerem ou matarem outras pessoas. Sentimentos que não são tratados, sentimentos que não são deixados, ressentimentos que não são tratados, que não são cuidados, ele leva a pessoa à ruína, ou à ruína da sua própria vida ou a vida de outras pessoas. Muitas pessoas, irmãos, têm tirado a vida por causa disso, por causa de ressentimento, por causa de rancor, por causa de ódio, e nós devemos aprender a repreender esses sentimentos, porque não faz bem na vida de ninguém, não produz vida espiritual em ninguém, muito pelo contrário, destrói a vida das pessoas. No item aqui agora, no ponto 3, vai dizer o seguinte: o valor da pessoa humana. Em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 23, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raça, que significa inútil, olha só, significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grande, igualada à blasfêmia. Ou chamar outro de louco, no grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Em outras palavras, esse item 3 está destacando, irmãos, que nós devemos ter respeito com as outras pessoas. Às vezes, irmão, quando nós estamos com raiva, com sentimento assim aflorado, né? Com sentimento, com sangue quente, como o povo diz, nós falamos coisas para magoar outras pessoas. Nós falamos coisas para entristecer outras pessoas. E a Bíblia está nos ensinando que nós devemos repreender isso. Esse sentimento, essa raiva, esse ressentimento não pode estar dentro do nosso coração, porque senão nós vamos estar pecando. Essas palavras que nós falamos no momento de raiva, essas palavras que nós falamos no momento de chateação, essa palavra que nós falamos nesse momento mais adverso, serve como uma flecha no coração de muitas pessoas. Tiraram a sua própria vida por causa dessas palavras que são ditas pelo outro. E nós devemos ter muito cuidado com as palavras, com as ofensas que nós direcionamos às pessoas. Nós direcionamos nossos amigos, nós direcionamos aos nossos filhos, nós direcionamos a nossa esposa, nós direcionamos o marido, nós direcionamos ao pastor. Nós devemos ter muito cuidado com as palavras que direcionamos às outras pessoas. Essas palavras, irmãos, quando chega no coração do outro, pode trazer vida ou pode matar. Se você leva a palavra de bênção, você está levando vida para as pessoas. Mas quando você leva a palavra de ressentimento, palavra dura, palavra de ira, você está destruindo a vida. E vou dizer o seguinte, viu? Todo aquele que destrói uma vida, seja fisicamente, moralmente, eticamente, está pecando contra o Senhor. A Bíblia chama essas pessoas de homicidas. As pessoas que tiram a vida de outro com as palavras, ofendendo, destruindo, diminuindo, ridicularizando. Isso aí, a Bíblia Sagrada nos condena a pessoa que tem esse ato. E nós devemos pedir perdão a Deus, para que Deus possa ter misericórdia e nos libertar dessa situação. Eita, meu Deus do céu, tá bom demais, viu? Nosso canal Descomplicando a Teologia agora, nós estamos disponibilizando a oportunidade para que você seja membro do nosso canal. As pessoas que são membros do nosso canal, nós estamos fornecendo o slide dessa aula. Nós estamos disponibilizando também o vídeo chamado dessa aula, ou a dinâmica por escrito dessa aula, com todo o subsídio, para que você possa aplicar de uma forma mais bélica, de uma forma mais dinâmica para a sua sala. Um vídeo chamado que é um sucesso, um despertador que é um sucesso. Nós estamos dando mais de 20 benefícios para quem se tornar membro do nosso canal. Vou deixar aqui um cartaz para que você possa ver os 20 benefícios, tá bom? E se você tiver interesse, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link, para você possa conversar diretamente comigo, tá bom? Você vai estar no grupo de informações, eu vou lhe chamar e tirar todas as suas dúvidas. Pagar, claro que precisa, porque tem uma pessoa fazendo esse trabalho. Ela personaliza tudo, bota seu nome, o nome da sua igreja, a logomarca da sua igreja. Nós atendemos pastores, superintendentes e professores da escola dominical, tá bom? E trabalhamos com todas as classes. Porque esse terceiro ponto é forte, viu? Diz assim: a oferta do altar e a desavença. A oferta do altar e a desavença.
Você sabe também que quando falamos de dinheiro, nós abrimos logo nossos olhos, né? E nós ficamos bastante atentos. Crente é uma bênção quando fala em dinheiro. E a Bíblia Sagrada, irmãos, vai nos deixar claro com relação ao seguinte: se nós tivermos alguma desavença, se nós tivermos inimizade com qualquer pessoa, seja irmão, seja o próximo, seja parente, seja quem for, nossa oferta não tem valor nenhum. Não adianta nós ofertarmos, não adianta pagarmos nosso dízimo, não adianta fazer nada disso se nós tivermos em desavença com algum irmão, se nós não tivermos em paz com algum irmão, não adianta nada ofertar. Deus não está aceitando a nossa oferta. Você pode dar 1 milhão de oferta, você pode pagar o dízimo todo, de nada adianta se você tiver com alguma desavença, se você tiver inimizade com alguma pessoa. Deixo claro, tem pessoas que podem não gostar de você, tem pessoas que podem não te valorizar. Tem pessoas que não querem nem olhar para você. Isso às vezes acontece. Mas você, como cristão, não pode ter esse sentimento. Que muitas das pessoas, irmãos, não gostam da gente porque a gente é crente, porque a gente fala de Jesus. Então isso aí, irmão, nós somos injuriados por causa do amor de Cristo. Isso é bênção de Deus. Agora, quando nós magoamos alguém, não adianta você dar oferta, porque Deus não vai te aceitar. Tem pessoas que pensam, irmãos, que conseguem comprar o perdão de Deus com relação a ofertando para a igreja. Tem pessoas, irmãos, que nunca vai na igreja, mas quando vai da igreja, quer daquela oferta grande. É como se estivesse querendo enganar Deus. Com Deus não tem esse negócio não, meus irmãos. Para Deus o que vale é a tua intenção, é a tua vontade, é o teu querer. Porque tu está fazendo isso. E quem faz esse julgamento é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Então aqui no ponto 3 vai deixar bastante claro, irmãos, que nós, antes de ofertarmos, nós precisamos primeiro pedir perdão ao irmão. Nós precisamos primeiro pedir perdão ao irmão. Nós precisamos primeiro resolver o nosso problema para só depois ofertar. Porque, irmãos, o nosso coração tem que estar limpo. O nosso coração tem que estar santificado. A nossa fala, irmãos, tem que dizer com os nossos atos. Se nós falamos que temos o amor de Cristo e Cristo nos perdoou, por que nós não devemos perdoar o outro? E isso tem que estar na nossa vida cristã. Então, item 3, muitos vai chamar a atenção disso. Nós precisamos pagar, nós precisamos apagar toda desavença. Nós devemos repreender todo o mal. Isso não quer dizer, irmãos, que nós não teremos situações difíceis. Tem coisa, irmão, que entristece o nosso coração. Tem coisas, irmãos, que nos ofende, mas nós, como temos o amor de Deus, nós, como temos o ágape de Deus, nós precisamos abrir o perdão, nós precisamos estar perdoando, nós precisamos perdoar as outras pessoas, até porque, se nós não perdoamos os nossos irmãos, Deus também não pode nos perdoar. Meu irmão, negócio é sério, viu? E no item 2 aqui vai dizer, evitando a desavença. Evitar, irmãos, tem muitas coisas que nós realizamos que nós podemos evitar. Tem muitas coisas, irmãos, que nós fazemos, irmãos, que contrariam o coração, que entristece o coração, que abate o coração do outro. Mas parece que a gente gosta de andar errado. Parece que a gente gosta de fazer as coisas erradas. Parece que a gente luta, irmãos, para andar no caminho errado. Tem coisas que podem ser evitadas. Você pode evitar confusão com seu esposo. Você pode evitar confusão com seu marido. Você pode evitar confusão com o pessoal da sua igreja. Você pode evitar confusão com seus amigos, com seus vizinhos. E isso tem que ser feito, evitarmos maiores confusões. Se qualquer coisa a mais, a Bíblia nos recomenda, irmãos, que nós não devemos ir à justiça. Nós não devemos colocar o irmão na justiça, não. Nós podemos muito bem chamar a liderança da igreja ou com a outra autoridade que tenha moral para resolver essa questão. E assim nós contarmos a nossa situação, lá na mesa, e chegarmos a um denominador comum. Porque nós somos cristãos, nós temos a mente de Cristo. Paulo recomendou ainda a igreja de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 5, dizendo o seguinte, né? Se há algum de vós tendo algum negócio entre outro, e ir a juízo perante os injustos e não perante os santos, não há entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos, ou seja, os irmãos próprios sempre resolvem as questões, para que as coisas possam ficar bem resolvidas, irmãos. Então nós como cristãos, nós somos diferentes em tudo, até nas situações difíceis nós temos que ter sabedoria, até nas divergências nós precisamos ter sabedoria. Então como cristãos, irmãos, nós precisamos repreender todo sentimento negativo, nós devemos repreender tudo aquilo que nos afeta o nosso coração. Esses sentimentos, os maus sentimentos, começam a entrar no nosso coração e abate a gente. Nós paramos de ir para a igreja, nós paramos de conversar com o irmão, nós paramos de orar, nós paramos de ler a Bíblia Sagrada, nós paramos de ofertar na casa de Deus, porque de nada adianta consertar o nosso altar. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, nós precisamos ter uma vida consagrada e edificada na presença. Agora, irmãos, o inimigo vai tentar. O inimigo vai fazer de tudo para que nós possamos parar e desistir da caminhada. Mas eu tenho a certeza, Deus tem interesse na nossa vida. Deus tem interesse no nosso ministério. Deus ele tem interesse na nossa amizade. E que o Espírito Santo de Deus possa aplicar essa palavra no meio do seu coração, para que nós possamos repreender todo o mal. Que nós possamos, quando acontecer um problema, quando aparecer a ira, que nós jamais possamos dormir com a ira. Porque isso nos mata, isso diminui, isso nos afasta da presença de Deus. E tudo que nós precisamos é a presença de Deus sobre as nossas vidas. Tá bom? Deus abençoe.
até o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Quer saber se você gostou dessa aula, se você tem aprendido e que o Espírito Santo aplique essa palavra no meu e no seu coração, tá bom? Até a próxima aula, se Deus assim permitir.